Olá, vamos fazer a leitura da Bíblia 365, hoje, dia 11 de fevereiro, que é o dia 42. Vamos continuar a leitura em Êxodo, capítulo 32, versículo de 1 até capítulo 33, versículo 23. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar o holocausto e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: Ó Israel, estes são os seus deuses que os tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que está tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quando a esta calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumistes um compromisso com eles por meio de um juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: Parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não, são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu-o até virar pó. Jogou-o na água
e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: O que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: façam para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: Todos que estiverem do lado do Senhor venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então, Moisés disse aos levitas: Hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível este povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escrevestes. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: Apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente. E no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro e Arão lhes tinha construído. O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel, com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava, permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele.
Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declarastes: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então, peço que me mostre tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: Fique nesta rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Agora, vamos continuar a leitura de ontem, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 69, até o capítulo 27, versículo 14. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, desta vez com o juramento: Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saiu dali chorando amargamente. De manhã, cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então, o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: Pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então,
Judas jogou as moedas de prata no templo e saiu, e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar este dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje, ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias. Tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Agora, Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Agora vamos continuar em Salmos, capítulo 33, versículo de 1 a 11. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. E é apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para ele com instrumento de 10 cordas. Entoe para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra o projeto dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Agora em Provérbios, capítulo 8, versículo de 33 a 36. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem e ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Então, esta é a leitura de hoje e até amanhã.